Da Câmara de Vereadores de Corupá, ofício do gabinete do vereador Felipe Rafael Rodrigues, de número 1 de 2021, endereçado à presidente desta Casa. Prezada Presidente, o vereador que este subscreve e de conformidade com o artigo 205, inciso 4, vem através do presente requerer a partir de 30 de março de 2021 licença por tempo indeterminado da função de vereador em virtude de investidura em cargo de secretário municipal de saúde, sendo que se apresenta e no aguardo de providências a respeito reitera protestos de estima e consideração. Assinado Felipe Rafael Rodrigues. Da presidência desta Casa, portaria de número 8 de 2021, concede licença do cargo de vereador ao senhor Felipe Rafael Rodrigues e dá outras providências. A senhora Bernadette Corrêa Hilbert, presidente da Câmara Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 205, inciso 4 do Regimento Interno, resolve. Artigo 1º. Fica licenciado sem remuneração por prazo indeterminado, a iniciar-se em 30 de março de 2021, para assumir cargo de secretário junto ao município de Corupá, o senhor vereador Felipe Rafael Rodrigues, nos termos do artigo 205, inciso 4 do Regimento Interno. Artigo 2º. Nos termos do artigo 211, inciso 2, parágrafo 1º, fica convocado por ofício expedido pela Secretaria da Casa o próximo suplente da legenda. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de 30 de março de 2021, assinado pela presidente da Casa, vereadora Bernadette Corrêa Hilbert. Da Câmara de Vereadores de Corupá, convocação. De conformidade com o artigo 33 da Lei Orgânica do Município e do artigo 211 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, fica convocado o senhor César Antônio Raboc, vereador primeiro suplente da bancada do PSDB, para assumir cadeira na Câmara de Vereadores, em substituição ao vereador Felipe Rafael Rodrigues, licenciado sem remuneração por prazo indeterminado. Vossa Senhoria deverá apresentar-se no dia 5 de abril de 2021 com a seguinte documentação abaixo relacionada: cópia do CPF do RG, cópia do diploma eleitoral, declaração de bens e carteira de trabalho, assinado em 31 de março de 2021, pela presidente e vereadora Bernadette Corrêa Hilbert. Senhora Presidente, a documentação está em dia, podendo o suplente tomar posse. Solicito ao senhor César Antônio Raboc, primeiro suplente, vereador do PSDB, que de pé, braço direito estendido, repita comigo o seguinte juramento. Prometo guardar a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e as leis, desempenhar fiel e lealmente o mandato de vereador que o povo me conferiu, promovendo o bem geral do município. Assim eu prometo. Pode sentar-se. Considera empossado vereador César Antônio Raboc. Bem-vindo, vereador, a esta casa. Acompanhe nós nos nossos trabalhos. Temos certeza que o senhor fará um bom trabalho. É um prazer recebê-lo aqui. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alfredo Gran Sobrinho. Presente. Arno Celso Neuber. Presente. Benjamin Tamanini. Presente. Bernadette Corrêa Hilbert. Presente. César Antônio Raboc. Presente. Juliano Munitz. Presente. Laírton Ertmann Miller. Presente. Luacir Campergan. Presente. Newton Richard. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declaro aprovada de conformidade regimental, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à diretora da Casa que faça a leitura das correspondências e das indicações.
Ofício datado de 5 de abril de 2021, endereçado à presidente desta Casa. Senhora Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos e diante da licença por tempo indeterminado do vereador Felipe Rafael Rodrigues, vimos através do presente, com base no artigo 22 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indicar o vereador Benjamin Tamanini, MDB, para integrar as comissões de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente, na condição de relator e membro, respectivamente. Sendo que reiteramos protestos de estima e consideração. Assinado pelo vereador Benjamin Tamanini, líder de bancada do MDB, pelo vereador Laírton Artman Miller e pelo vereador Newton Richter. Da Câmara de Vereadores de Corupá, indicações. Indicação de número 51, endereçado ao presidente da Câmara em exercício, vereador Benjamin Tamanini. Senhor Presidente, indico à mesa, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o coleno plenário, o envio de expediente indicatório ao chefe do Poder Executivo Municipal, contendo a seguinte solicitação: para que, em cumprimento à Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica, tenhamos em nossa rede de ensino municipal os profissionais psicólogos e assistentes social por meio de equipes multiprofissionais. Esta lei, publicada em 11 de dezembro de 2019, tendo um ano para as providências necessárias ao cumprimento da mesma. Justificativa. Além da solicitação para cumprimento da legislação, entendemos que as unidades escolares passam por momentos difíceis quanto ao atendimento da forma híbrida, presencial e à distância. Preocupação que se dá com o aluno especial, crianças com algum tipo de síndrome, que estão alheios à socialização. Na composição das equipes multidisciplinares, a integração de psicólogo e assistente social para acompanhamento do aluno e sua família é necessária, inclusive a visita domiciliar da assistente social para averiguar as condições familiares em que vivem nossas crianças com dificuldades de aprendizagem. Reitero também que a nova lei do Fundeb, de número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, estabelece no artigo 26, inciso 2, profissionais da educação básica, aqueles definidos nos termos do artigo 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no artigo 1º da Lei número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica. Anexo, cópia da Lei 13.935, de 11 de dezembro de 2019. Sendo que se apresenta, e contando com o apoio dos meus nobres pares, antecipo meus agradecimentos firmando-me. Assinado pela vereadora Bernadette Correia Hilbert. Indicação de número 52 de 2021, do vereador Loacir Camperger, endereçado à presidente. Senhora Presidente, indico à mesa, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o coleno plenário, o envio de expediente indicatório ao chefe do Poder Executivo Municipal, contendo a seguinte propositura: solicitando, através da Secretaria de Infraestrutura, que em regime de urgência seja efetuado o conserto de uma ponte de madeira existente na localidade do Rio Novo, ficando à direita da Ponte Nova, após o comércio de frutas Turek, ponte de retorno à esquerda do rio. Justifico a presente solicitação em virtude da precariedade em que se encontra a referida ponte, a qual, se não houver o conserto imediato, necessita ser interditada para que acidentes não ocorram. Anexo fotos da ponte de madeira. Indicação de número 53, subscrita pelos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboc, Laírton Artman Miller e Newton Richter, para que, através do setor competente da municipalidade, seja determinado os serviços de limpeza de vias e áreas públicas na rua Otto Hilbert até a primeira passagem de nível, bem como seja efetuada a limpeza da área do conjunto habitacional do Bom Plante. Tais serviços vêm de encontro aos anseios da comunidade do Bom Plante, haja vista tratar-se de um bairro grande, com centenas de moradores e ser pórtico de entrada para a área turística da localidade do Rio Natal e de Oswaldo Amaral. Indicação de número 54, subscrita pelos vereadores Benjamin Tamanini,
César Antônio Rabock, Laírton Artman Miller e Newton Richter, para que o Executivo Municipal, através do que preceitua o artigo 8, parágrafo único da Lei Orgânica Municipal, em seu título 6º, intermedie junto ao município de São Bento do Sul, mediante convênio, os serviços de melhorias na estrada Rio Natal em toda a sua extensão, bem como estude a possibilidade e viabilidade técnica de retirar algumas curvas de alta periculosidade. Os serviços acima mencionados viriam de encontro aos constantes pedidos dos moradores daquela localidade, bem como das centenas de visitantes, haja vista tratar-se de região com inúmeros pontos turísticos, o que atrai milhares de turistas todos os anos. São essas as correspondências, senhora presidente. Agradeço à diretora pelas leituras. Solicito à administração da Casa providencie para a substituição do membro nas comissões de Legislação e Educação e encaminho as indicações à ordem do dia desta noite. Questiono a diretora se tem alguém inscrito no pequeno expediente. Nenhum vereador inscrito, senhora presidente. Não existindo vereador inscrito no pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Mediante sorteio, concedo a palavra ao vereador Juliano Milnitz. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais. Primeiramente, gostaria de estender aqui os cumprimentos ao nosso amigo César, que seja muito bem-vindo. Aquilo que nós, como eleitos, mais buscamos, que é honrar esse compromisso que nos foi entregue. E tenho certeza absoluta, conhecendo você de longa data, acho que você vai conseguir desempenhar muito bem todos os trabalhos que um vereador precisa fazer. Então, parabéns e muito boa sorte. Essa semana estive com a secretária Clarice, de novo, conversando com ela sobre vários assuntos. Entre eles, eu destaco principalmente a situação dos professores, que eles estão passando realmente por dificuldades, trabalho em demasia, devido à situação da pandemia, eles precisam programar as aulas tanto para o sistema presencial como para o sistema remoto. E após mais de uma hora de conversa com a secretária Clarice, ela, como sempre, muito solícita, afirmou-me que alguns estudos já estão sendo feitos para tentar melhorar e dar condições aos professores, com a contratação de alguns profissionais que vão auxiliar esses professores que estão com uma sobrecarga a ponto de alguns adoecerem. Em Jaraguá já houve alguns casos, conforme relatado, de profissionais que já estão pedindo atestado. Em Corupá ainda não houve, mas o desgaste está sendo grande. A Secretaria de Educação está ciente do problema e me garantiu que está correndo atrás para tentar resolver. O segundo assunto que me traz aqui é a situação da patrola que quebrou. São duas situações que eu gostaria de comentar. Primeiro, gostaria de fazer uma crítica bastante forte em cima da Lei 8666, a Lei de Licitações, que atrapalha demais a administração pública. É uma lei que veio, sim, para tentar coibir abusos, é uma lei que veio para tentar minimizar situações de compras, onde que se obtinha algum tipo de vantagem, mas ela, de outra forma, também atrapalhou demais quando um administrador público gostaria de ter tal equipamento para poder colocar à disposição da população. A maioria da população não sabe como funciona a Lei 8666. Acha que o vereador, ou o secretário, ou o presidente da casa, quando precisa comprar alguma coisa para cá, ou o prefeito, ele simplesmente vai e decide a máquina que ele quer comprar, e vai lá e compra. Na verdade, na minha opinião, deveria de ser assim.
Se o prefeito, vamos dar o exemplo dele, ele determinar que vai se usar Omo para lavar as roupas, eventualmente da pessoal que joga bola, das crianças, enfim, que vá comprar Omo. Se ele acha que aquilo é melhor. Obviamente ele vai ser responsabilizado se no mercado o Omo custa R$10, ele comprar por 15. Para isso que tem a fiscalização, para isso que tem os vereadores, para isso que tem Ministério Público, enfim. Isso precisava ser mais fácil. Precisava ser mais simples. Hoje a situação é lamentável. Quando você vai para uma licitação, eu passei por isso, onde que você precisava, por exemplo, comprar uma máquina Steel, uma roçadeira Steel, e eu não podia simplesmente comprar a máquina, porque eu não podia dizer que eu quero uma Steel. A lei não me permite fazer isso. Isso é um absurdo. Se na minha casa eu quero comprar uma Steel porque eu sei que ela é melhor, ora, porque a prefeitura também não pode comprar uma máquina dessa? Sabe que é melhor. Mesmo que ela custe um pouquinho mais caro, mas ela vai dar um melhor resultado. E a lei de licitação não permite fazer isso. A gente sabe que tem maneiras de você fazer algumas compras tentando buscar o melhor, mas isso precisaria ser muito mais fácil, não do jeito que está hoje. Segunda situação é a respeito justamente da patrola que quebrou. Essa patrola foi comprada na administração passada, ao qual eu lutei muito, na época era secretário de obras, lutei muito para que essa patrola viesse para Corupá. Obviamente eu tinha as marcas da minha preferência. Máquinas que já eram utilizadas há muito tempo pela prefeitura, máquinas que o nosso operador saberia tocar ela de uma maneira mais tranquila, porque não precisava passar por treinamento. Enfim, mas a bendita Lei 8666 burocratiza de tal maneira que daí você fica refém de algumas situações. Haja visto o que aconteceu com essa patrola. Uma patrola que veio muito mais pesada que a outra, a parte mecânica dela, os pneus muito maiores, era para laminar ela, pelo peso dela, ela teria um maior rendimento, assim como foi quando ela trabalhou. Motor Cummins, um motor americano, super bom, mas a administração passada pecou na situação de não fazer a vistoria de garantia com 1.000 horas de uso. Passou um pouquinho, parece que foi 1.150, 1.200 horas, e essa máquina veio a quebrar. Eu estou, desde o início do ano, conversando com o Wilson, e a briga está sendo muito grande com relação à empresa, que eles não estão se negando a dar garantia. Conversei também com um advogado amigo meu, especialista em licitações, ele disse que a empresa tem que sim dar garantia. A situação de que alega-se que passou 1.000 horas de uma vistoria, não faz com que essa empresa não tenha que dar a garantia. Por quê? Porque na vistoria que essa empresa iria fazer na máquina, iria se verificar óleo, filtros, de repente um reset na máquina, mas o que quebrou foi uma peça grande, que evidentemente não seria visto numa vistoria de 1.000 horas. Então a empresa precisa sim dar a garantia. Porém, a empresa está se negando. Obviamente a administração não pode ficar esperando uma briga judicial para botar essa máquina para trabalhar. Tem que estar na rua trabalhando. Porém, essa empresa precisa ser responsabilizada. Então, eu tentei conversar com o Jonei, mas essa semana foi uma semana muito difícil para eles ali, vários processos ali, já visto que foi apresentado para nós na última quinta-feira. Então, gostaria de pedir para o vereador Laírton, líder do governo, para que fosse atrás, buscasse essas informações. Eu estou sabendo sim que já foi mandado fazer o conserto, mas eu gostaria de saber quanto que vai ser pago, porque eu sabia que era coisa de R$56 mil, que era esse conserto, e quanto está sendo pago, e qual é a atitude que a prefeitura vai tomar em relação a essa empresa que não está cumprindo o que deveria de cumprir aqui para Corupá. Uma parte, vereador. Sim, eu vou me comprometer durante a semana, eu trago essas informações todas com números, inclusive, de valores, e de que procedimentos jurídicos
porque a prefeitura, além de fazer o serviço, ela tem procedimentos jurídicos a adotar. O que é unânime entre nós é entender que a patrola, o quanto antes estiver na rua trabalhando, é bem-vindo. Então, a prefeitura está trabalhando nesse sentido. Sim. E isso é valorável. E vamos buscar durante a semana os números efetivos, né, que estão sendo envolvidos nesse concerto, bem como as questões jurídicas que estão sendo adotadas. Exato. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador. Tenho certeza que você vai trazer os números para nós. E só reforçando, isso é um absurdo que aconteceu com essa máquina. Infelizmente, a lei 8666 vem para nos prejudicar e muito. Pareceres jurídicos já foram dados favoráveis para uma situação, para outra, mas a insegurança jurídica é absurda. Mas isso não faz com que essa empresa não tenha a sua responsabilidade. Dinheiro nosso que está sendo desperdiçado. Por favor, fique à vontade. Por isso que já foi pedido aquele parecer da empresa, para nós ter já um respaldo, porque eles não estão fazendo essa revisão, não. Esse conserto na garantia, né? Exato. E até falando hoje com o Lourenço, provavelmente amanhã eles já devem estar vindo montar essa máquina. Ótimo. Para começar a trabalhar quanto antes, que a prefeitura estava até quarta-feira com uma patrola trabalhando, né? Sim. Então, a New Holland também estava estragada, voltou a funcionar quinta-feira à tarde, mas que eles me passaram, hoje ela já começou a dar problema novamente, no mesmo conserto. Uhum. Que é a transmissão dela. Exato. Então, só para finalizar, agradeço o vereador Benjamin e reforçando só, a gente precisa ficar em cima, é dinheiro público, essa empresa ela tem que ser responsabilizada e fica um apelo para os deputados aí que precisam verificar essa lei, ela precisa ser alterada, precisa ser melhorada, porque isso, a gente fica refém dessa situação. Imagina o secretário de obras querer uma máquina boa para trabalhar, e aí a lei nos força a trabalhar com equipamento aquém daquilo que era o necessário. Bom, enfim, era isso que eu tinha para hoje à noite. Uma boa noite a todos. Estando inscrita, passo a presidência ao vereador Benjamin Tamanini e peço a palavra. Concedo a palavra à vereadora Bernadette. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos funcionários aqui presentes, a imprensa e a todos que nos assistem pelo Facebook, uma boa noite a todos. Parabenizá-lo mais uma vez, o Raboc, por estar aqui conosco, seja muito bem-vindo a esta casa. Eu tenho uma indicação que já foi lida aqui pela nossa diretora, né, que é para o cumprimento da Lei Federal número 13.935. Essa lei, ela já foi sancionada em dezembro de 2019, com 1 ano para a implementação no município. Ela cria a prestação de serviço de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica. Os profissionais psicólogos e assistentes sociais possam fazer parte das equipes multidisciplinar. Eu coloquei essa adequação, a solicitação da adequação dessa lei, sabendo também que o município já tem equipe multidisciplinar, mas que não cumpre 100% o que está na lei. O que a lei pede? Além dos psicólogos que hoje fazem parte da equipe multidisciplinar, nós não temos ali a assistente social. Nós temos 2 pedagogas, nós temos uma fonoaudióloga, nós temos a psicóloga e não temos a assistente social. E eu acho de extrema importância que a assistente social também componha essa equipe, não só para o cumprimento da lei, mas para poder ajudar todas essas crianças que necessitam de atenção. A época que estive na Secretaria de Saúde, em 2019, nós recebíamos lá uma demanda muito grande de crianças encaminhadas pela equipe multidisciplinar. E, às vezes, encaminhar para o médico não resolve o problema. Às vezes sim, mas às vezes só a equipe multidisciplinar, assistente social, por exemplo, fazendo a visita na família, identificando os problemas que aquela criança tem, por que ela tem esse déficit de aprendizagem na escola, muita coisa está voltada à relação familiar também.
a assistente social poderá fazer esse trabalho. A partir do momento que identifica a dificuldade das crianças, ela consiga, então, fazer a visita na casa, porque ela tem isso como prerrogativa, fazer a visita na casa, né? E identifique lá alguma coisa que possa vir ajudar também essas crianças. Eu digo sempre que nós temos muito problema nas famílias, que nós não conhecemos todos, né? Mas que a gente tem muito problema nas famílias, e que essas crianças trazem esses problemas para a escola. E a escola tem esse dever também, né? De poder estar ajudando. Então, o cumprimento dessa lei, a equipe já existe, é só integrar ela com... Agora ela está desativada, não estão trabalhando, mas eu acredito que não deve demorar para que eles retomem o trabalho da equipe multidisciplinar, que é de extrema importância para a escola e para as nossas crianças. A outra informação que eu tenho também é o Dia da Conscientização do Autismo, que também tem relação com esse atendimento todo. Não sei se a Silvana viu alguma coisa ali, tem alguma coisa para colocar, Silvana, ou não? Mas, ela só tem o lacinho lá, né? Que é o lacinho que identifica o autismo, né? Além de ser também o abril azul, né? Que a gente já votou aqui, mas nós votamos mais na área do câncer, né? Mas muitas coisas se identificam também. Mas esse lacinho é de extrema importância. Eu vou dar uma lida rapidinha aqui para vocês. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ou simplesmente Dia do Autismo, é comemorado no dia 2 de abril. A data visa ajudar a conscientizar a população mundial sobre o autismo, um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, uma média de 2 milhões. A origem do Dia Mundial. O Dia Mundial de Conscientização do Autismo foi criado pela ONU em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de alertar as sociedades e governantes sobre o transtorno do neurodesenvolvimento, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos o que é o autismo. No Brasil, o Dia Mundial do Autismo é celebrado com palestras e eventos, o que não está acontecendo nesses últimos tempos, mas é assim que a gente tem o formato, né? Que acontece em várias cidades brasileiras. O objetivo é o mesmo, em todo lugar, ajudar a conscientizar e informar as pessoas sobre o que é o autismo e como lidar com ele. Nesta data, vários pontos turísticos do país também são iluminados em azul. Qual é a lei que ampara o autismo? A lei estabelece que os autistas têm os mesmos direitos de pessoas com outras deficiências. Defende que todos possam frequentar escolas regulares e aprender. As polêmicas giram em torno da Lei 12.764, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Quem criou a Lei do Autismo? Berenice Piana é uma militante brasileira coautora da Lei 12.764, sancionada em 28 de dezembro de 2012, que leva seu nome, Lei Berenice Piana, que instituiu a Política Nacional dos Direitos da Criança com Autismo. Quais são esses direitos? São direitos da pessoa com autismo, a vida digna, a integridade física e moral, o lazer, a cultura, o livre desenvolvimento da personalidade, o acesso a serviços de saúde e informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, assim como o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, a moradia e a previdência. Sancionada a Lei 13.977 em 2020, que cria a Carteira de Identificação do Transtorno do Espectro Autista. A norma recebeu o nome de Lei Romeu Mion, em referência ao filho do apresentador de televisão, Marcos Mion, que tem transtorno do espectro autista. O que diz essa lei? É a Carteira de Identificação. A nova legislação foi batizada em homenagem ao filho mais velho do apresentador, Marcos Mion, uma criança autista. Ela determina a criação da carteira da pessoa com transtorno para melhor identificar as pessoas com o transtorno do espectro autista. Qual é o exame que identifica o autismo? Ainda não há marcadores biológicos. Os exames específicos para o autismo, mais alguns exames como cariótipo, com a pesquisa do X frágil, o eletroencefalograma, a ressonância magnética nuclear,
os erros inatos do metabolismo, o teste do pezinho, sorologias de sífilis, rubéola, toxoplasmose e audiometria. E as nossas crianças de Corupá foram sempre atendidas na nossa região pela AMA, Associação dos Autistas, né? Amigos do Autista, tá? Aqui em Jaraguá do Sul. A AMA tem hoje 37 anos já de fundação em Jaraguá do Sul. Então, nós temos esse atendimento na região. Quero dizer para vocês que nós temos uma lei municipal que foi criada aqui em 2019, que é a Lei 2.358, que instituiu já, antes dessa lei federal, já instituiu aqui a carteira de identificação do autista. E hoje a gente só fazendo uma conversa, porque quem faz essa carteira aqui no município é o CRAS, fazendo uma conversa lá, eles já fizeram 17 carteiras que foram emitidas pelo CRAS, pela assistente social, com crianças com essa deficiência no nosso município. Pode falar, vereador. É importante chamar a atenção dos pais para fazerem essa carteira, porque como é uma situação especial que você não tem cara, não tem rosto, é a carteira que identifica. Então, para ter seus direitos preservados perante a sociedade, a identificação através da carteira é o único meio. Por isso, se trata a questão tão fundamental de fazer a conscientização dos pais, de buscarem uma carteira para que possam ter direito ao acesso na sociedade com prioridade, inclusive em alguns casos, porque o autista tem algumas situações de paciência menor do que a pessoa que tem um convívio social. Então, muito importante que os pais tomem consciência e que façam essa carteira no CRAS, que é uma forma de ajudar seu próprio filho. Obrigado, vereadora. Eu até ouvi um áudio de um autista onde ele falava assim, as pessoas têm que conhecer o que é o autismo, porque eles têm um horário regrado. Acorda, se for às 7, às 7, toma café às 7h30, almoça ao meio-dia, e se você tentar induzir ele para um outro horário, ele não aceita, né? Então, eles têm isso, e nós temos que conhecer algumas coisas, principalmente os professores, né? Então, essa lei que eu falo aqui das equipes multidisciplinar vão ajudar muito nessa identificação também. Então, gostaria, sim, de deixar aqui aos pais, à nossa comunidade, né, o nosso compromisso para com os autistas também, e que procurem, como diz o vereador Laírton, que procurem, então, o CRAS e façam a carteirinha para que essas crianças tenham prioridade, não só na fila do SUS, né, mas em todas as outras filas, tanto públicas quanto privadas. Obrigada. Devolvo a presidência. Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador César Antônio Raboc. Primeiramente, meu boa noite à presidenta Bernadette, aos amigos vereadores, né? É um prazer fazer parte desta casa. Eu queria fazer um agradecimento a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo na minha vida, um desejo de poder ajudar a nossa comunidade com muita honestidade. Agradecer a minha família que esteve ao meu lado nessa decisão, minha esposa, meus filhos, os meus pais, meus irmãos e as pessoas que estavam comigo nessa minha caminhada para chegar até neste dia de hoje aqui. Também ao PSDB, que me fez o convite, né, da filiação e também o convite para concorrer. Então, agradecer mesmo a todas essas pessoas. E é um prazer imenso fazer parte da casa. No final de semana, o secretário Cútia, eu e o secretário Felipe, fizemos umas visitas nos postinhos SF, né?
Estratégia Saúde da Família. Verificamos que falta, até tem fotos ali, alguma manutenção na parte externa, né, onde o secretário já se prontificou de começar isso na segunda-feira, já pela 1º de maio. Aí dá para ver o estado, vai ser mudado algumas coisas, né, foi dado sugestões. Então a gente aproveitou o sábado para percorrer esses lugares aí com o secretário Felipe e o secretário Cutia. E já existe um planejamento também que no dia 12 os postos voltam a atender, segundo o nosso secretário. Hoje tivemos também a visita do deputado Dr. Vicente Caro Preso, qual foi recebido por mim, pelo secretário, pela presidente Bernadette, aqui na casa, onde conversamos bastante sobre saúde, né, sobre a própria pandemia, e ele se colocou, né, à disposição, como sempre faz, né, e veio nos desejar também uma boa sorte nessa nova jornada para o secretário Felipe, que a gente acredita que tem muita capacidade, né, e também me desejar boa sorte. Fomos visitar também o ginásio da Francisco Messo, uma obra também do deputado, onde ficou muito feliz em ver até tem um vídeo, né, com o deputado, onde a gente estava lá na Francisco Messo. Gente, eu estou aqui em Corupá, Vila Lúcia, aqui nesse ginásio coberto que eu trouxe quando eu era deputado federal. As coisas foram evoluindo e houve necessidade aqui de uma arquibancada para os pais acompanhar os filhos, para as crianças e os professores acompanhar o desenvolvimento esportivo. E estou aqui na presença do César, que é o primeiro suplente, do Felipe, que vai assumir agora como secretário de saúde dessa maravilhosa cidade, da qual eu sou cidadão honorário. E dizer a Giane, que é orientadora educacional, para que fale com a Viviane, que é a diretora do colégio, né, que nós estamos aqui para ajudar, tá? Estamos dando uma passagem rápida, com todos os cuidados aí, e desejo para você um excelente mandato, né? Ao Felipe, que nós já conversamos a respeito das prioridades da saúde, né? E a Giane, que transmita a todos os pais, alunos, e principalmente para a direção do colégio, né, o nosso braço estendido aqui para Vila Lúcia e para Corupá. Valeu, gente? Tamo junto! Oi, gente, meu nome é Giane Elisa Bitter, eu trabalho aqui na escola já fazem 33 anos. Toda a minha vida profissional está aqui nesse lugar e eu sei que cada melhoria que a gente recebe, o quanto isso é importante na vida de todas as crianças aqui da escola e o quanto isso faz bem para toda a comunidade. E quero agradecer profundamente por mais essa etapa que a gente está conquistando agora, aqui no ginásio, onde a gente teve essa melhoria da arquibancada, que vai ajudar muito quando as crianças praticarem o esporte e também quando nós tivermos qualquer evento que esteja ligado à escola e à comunidade. Então, meu muito obrigada. Então, pessoal, estamos aqui para aproveitar a visita do Dr. Vicente Caro Preso, né, já que o papel do vereador é fiscalizar, né? Estamos aqui mostrando uma obra que foi feita pelo Dr. Vicente, no valor de R$250 mil. Então, a gente fica muito feliz em poder estar aqui hoje apresentando isso para a nossa comunidade. Muito obrigado. Então, foi feito, né, através de uma emenda parlamentar, no valor de R$250 mil, esta parte que era tão... já tinha um anseio ali por essa comunidade.
Então, seria isso que eu queria colocar, e uma boa noite aí a todos. Vereador Loacir Campreguer. Senhora Presidente, boa noite. Em seu nome, cumprimento os colegas, amigos e a todos que nos acompanham. Primeiramente, seja bem-vindo, César. Que Deus te abençoe e te guie nessa jornada, nesse desafio que nós temos pela frente. E desejamos também ao colega Felipe que siga e consiga fazer um excelente trabalho, que, na minha percepção hoje, é um dos maiores problemas que nós temos em Corupá, saúde do nosso povo, né? Falando em saúde, eu quero atualizar os números para que a sociedade saiba. Nós recebemos até o momento 2.250 doses e foram aplicadas 1.851. Estão sendo vacinados agora as pessoas de 67 anos e já vindo para 66. E hoje nós temos 5 pessoas internadas da nossa cidade e 54 pessoas em isolamento. Sobre a saúde seria isso. Sobre a indicação que eu fiz da ponte lá do Rio Novo, as fotos que estão passando aí, elas se autoexplicam. A situação. Aí se nós olharmos os dois lados, os beirais já estão caindo, já de entrada à direita dá para ver que falta madeira, né, bem baixo. Pode passar a próxima, Silvana. Essa já pega do outro lado, que dá para ter a percepção de que os dois lados estão com os beirais caídos. Aí finaliza mostrando onde está um dos maiores problemas da ponte. E assim por diante. Pode ir passando, Silvana. Ali mostra bem, aqui desse lado, do lado esquerdo, praticamente não tem mais beiral. E aquela parte, essa ali, onde foi essa foto agora, está muito precária, muito perigoso. Eu não sei como é que passou aos olhos públicos essa situação dessa ponte. Realmente com buracos desse tamanho no meio da ponte e ela está lá sozinha. Eu fui fazer uma visita a um produtor rural hoje e quando passei eu vi a situação e parei. Então eu já fiz essa indicação aqui hoje, peço aos colegas que me ajudem a aprovar, mas gratificamente o nobre prefeito me ligou e dizendo que amanhã eles estão indo lá. A princípio, devem conseguir durante a semana já resolver, mas se não conseguirem resolver o problema, vão sinalizar com as fitas para que não ocorra nenhum um acidente mais grave. Então, agradeço ao Executivo o pronto atendimento, diria até antes da indicação. Então, o que precisa ser feito. E digo mais à nossa comunidade corupaense, eu não entendo como é que ninguém reclamou dessa ponte. Ou se reclamaram para quem? Porque as fotos já mostram a situação. É uma situação complicada. Eu não sei como até hoje ninguém reclamou dessa ponte. Para quem não sabe onde é que é essa ponte, nós indo no sentido do Rio Novo, passamos o Túric, comércio de frutas, temos a Ponte Nova, certo? Quando você chega na Ponte Nova, você pegando a direita que você vai subir as cachoeiras, já 50 metros, você entra à direita e já é a ponte que vem pelo outro lado do rio. É essa ponte aí. E dá para ver pelos pranchões que é uma ponte utilizada. Não é uma ponte que está lá, que passa um carro a cada mês, né? Passa bastante carros e caminhões. Então, eu agradeço aqui já ao Executivo que prontamente vai fazer esse trabalho. O outro assunto que eu quero falar, nós estamos completando 100 dias de Executivo. E, na minha percepção, nós precisamos um pouquinho mais de velocidade em algumas coisas. É minha percepção, eu sei que o Executivo tem justificado muitas coisas, eu entendo a dificuldade, mas algumas coisas eu acho que elas têm que ser um pouquinho mais rápidas. Vou começar pelo mais simples. Um eucalipto na entrada do ginásio onde o César Roboc foi hoje, não tem foto nisso, lá onde o César foi, tem um eucalipto que está em cima do poder público, da terra do poder público, que no dia 30/6 quebrou a cumieira, 7, 8 metros, e ficou encravada. E eu venho cobrando isso desde o ano passado. Isso, já falei para 3 pessoas nesse Executivo e até agora não tiraram.
Eu acho que vão tirar quando vier um vento e levar aquela cumieira em cima de uma casa de um vizinho que tem ali. Então, eu já pedi desde janeiro e até agora não fomos atendidos. Eu não vou derrubar porque não está em cima da minha terra. Se estivesse em cima do que é meu, eu já teria derrubado. Mas é uma situação que eu peço ao Executivo um pouquinho mais de atenção. É só o eucalipto para derrubar, não é um investimento que vai quebrar a prefeitura. Um eucalipto para ser tirado. E digo mais, falei já com 3 pessoas dentro da Secretaria de Obras e até agora não fui atendido. Segundo ponto, é um ponto de ônibus na frente do supermercado Mês. É herança. 100 dias. Estamos 100 dias com o novo executivo e ainda não conseguimos resolver. E aí digo assim, a semana passada, um munícipe me diz assim, agora vai dar para ficar mais tranquilo, né, Lacer? Porque o verão acabou, não vamos levar o sol tão forte na cabeça. E aquele ponto na frente do supermercado Mês, no meu entendimento, é um dos pontos que mais pessoas circulam. Mais pessoas pegam ônibus. E agora que não tem aula presencial, principalmente de Jaraguá do Sul, não dá tanta gente, mas é a hora que tiver aula. Então, eu entendo que foi uma herança da gestão anterior, que tinha que pagar, o próprio prefeito nos disse pessoalmente isso, que tinha que pagar para poder ser feito. Mas nós já passamos 100 dias, e o munícipe fica no sol e na chuva, esperando o bendito ponto de ônibus. Poucos perceberam, mas há uns 2 meses atrás, um senhor que mora na rua, no Morro do Quente, eu não lembro o nome dele, acho que se não me engano é Antônio. Quando foi falado algumas coisas aqui, no final ele veio falar comigo e com o Felipe, que ele conhece a mim e conhece mais o Felipe, pedindo encarecidamente esse posto. Isso foi no começo de fevereiro, nas primeiras, segunda sessão, e até hoje não foi resolvido. À vontade, vereador. Uma parte, Luacir, essa é uma obra que foi iniciada no governo passado e até onde que me consta ela foi paga já, porque essa vinha com recurso do empréstimo dos 7 milhões, dos benditos 7 milhões. E eu, inclusive, incomodado já com essa situação, porque ali não é só o ponto de ônibus, é o ponto de táxi também. É uma situação que já era para ter sido resolvida, só que a empresa pediu, eu fui atrás disso, e eles pediram prorrogação de prazo para cumprimento do contrato até junho, salvo engano, julho. Mas, no meu entendimento, isso já deveria ter sido feito, sabe? Então, eu realmente acho, cobrando eles, para que isso, de uma vez por todas, seja feito, porque realmente concordo com cada palavra do que o vereador disse. A gente tem que pensar um pouquinho no munícipe, né? No usuário. Gente, chovendo, não tem cobertura. Sol, não tem cobertura. Então, eu acho que, para essas coisas, eu acho que nós precisamos um pouquinho mais de velocidade. E o outro assunto, e último, é os tapa-buracos, que é na mesma situação. Em janeiro, o prefeito nos disse que já estava sendo feito o processo de licitação para tapar os buracos. E nós temos uma situação, principalmente no bairro Seminário, muito triste de buracos. Para quem não sabe do que eu estou falando, vai lá e sobe o Morro do Quente. Vai na 25 de julho, vai na 1º de maio. E digo mais, os buracos são, boa parte, herança da outra gestão. A maioria dos buracos são do ano passado. Eu lembro quando eu comecei minha campanha política, no começo de setembro, não lembro o dia, o primeiro lugar que eu fui foi na 25 de julho. E lá na curva da 25 de julho, que vem para o cemitério, tem um belo de um buraco lá que fizeram, que eu até hoje não consigo entender, já tentaram me explicar, mas eu não consigo entender por que as águas de Corupá fazem o buraco e a prefeitura depois tem que ir atrás tampando. Eu não entendo isso. Não consigo entender. Eu acho que se alguém fez o estrago no asfalto, teria que corrigir, teria que resolver. Mas quem tem que resolver parece que é a prefeitura. Eu não consegui entender até hoje por que isso. Mas o que eu quero dizer ao executivo da cidade, o nosso munícipe que paga o imposto não pode ficar, por exemplo, com essa situação da 25 de julho, agosto, setembro do ano passado. Nós estamos em abril de 2021. Me ajudem para eu não mentir sozinho. 8 meses, né? Estamos indo para 8 meses. E não foi tampado um buraco. No Morro do Quente,
Tem dois, né? Um assim e outro assim, que fizeram. Esses são recentes desse ano. Foram feitos esse ano, esses 2 buracos. Mas também já fazem 2 meses ou 3. Estão lá. E numa descida, o que acontece com a água? Vão lá e dão uma olhadinha. Então eu acho que precisa um pouquinho mais de velocidade, pensando no munícipe, pensando na pessoa que paga o imposto nessa cidade. Existem os trâmites, existe, mas também a gente sabe que existe, quando se tem muita vontade, a gente consegue dar uma adiantada nas coisas. Eu costumo dizer que quem quer, dá um jeito. Quem não quer fazer, dá uma desculpa. Então, não estou acusando ninguém, mas eu acho que precisa um pouquinho de atenção ao munícipe. Buracos, ponto de ônibus, coisas que é básico, do dia a dia do nosso pessoal, do nosso povo. Seria isso. Muito obrigado. Na sequência, vereador Newton Richter. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem, em especial cumprimentar o novo vereador César Raboc. Seja bem-vindo a esta casa. Já temos conhecimento do seu trabalho e da sua capacidade de estar aqui na Câmara de Vereadores junto com nós para sempre tentarmos fazer o bem para a nossa comunidade. Também agradecer o trabalho que ele fez, desejar boa sorte e tudo de bom para o Felipe na sua nova empreitada. Ser secretário municipal de saúde neste momento não é muito fácil, mas foi o nome de unanimidade entre nós, vereadores, principalmente aí do MDB, na escolha do seu nome para esse desafio. O Felipe é uma pessoa que tem bastante interesse, uma pessoa inteligente, acho que vai ser muito bom nessa secretaria. Já foi secretário na legislatura passada e fez um bom trabalho. Só querendo falar aqui, na última quinta-feira, quando tivemos aí a visita dos deputados, acho que foi um dia inédito para Corupá. Nós temos no mesmo dia 2 deputados federais aqui, Carlos Chiudini e o Darcy de Matos, e representante do Silvio Drever e também do Vicente Caro Preso. Acho que isso quer mostrar que a nossa cidade está unida, não temos essas adversidades políticas neste momento. Em outras administrações eu nunca tinha visto isso. Num único dia temos aí 4 representantes da esfera federal e estadual. Eu só queria até, de repente, o vereador Juliano, naquela emenda do Fábio Stuquete, que na época, não sei se o vereador está sabendo, mas até eu fui convidado para fazer a assinatura daquela emenda. Ela era para ser destinada até na minha rua, ao pé da Demolar. Eu não sei se essa emenda ainda está de pé, o seu vereador tem um contato com esse deputado? Pelo que me consta, sim, isso está de pé, não só para essa rua, como também para a aquisição de um caminhão-pipa. Mas, por coincidência, na segunda-feira estarei com ele, agendado a visita hoje à tarde, foi confirmada, vai eu e mais uma pessoa do meu partido para conversar com ele lá. E justamente eu estou com os números dos convênios que na época tinham sido firmados e tal, e a gente tem números já para tentar cobrar isso dele. E, sem dúvida nenhuma, a gente espera que essas emendas venham para Corupá o quanto antes. Principalmente, na minha avaliação, do caminhão-pipa. O caminhão-pipa é algo que realmente precisa, o quanto antes, ter mais um para servir a população. Eu acho que desde já a gente agradece, né? Com certeza, um carro-pipa novo aí seria bastante importante. Nesses dias de sol, todo mundo reclama da poeira. Então, desde já, a gente agradece. Também falar só de hoje, da indicação que foi aprovado semana passada, retrasada, que era até do vereador Alfredo, da Tifa Palestina. Está praticamente resolvido aquele problema
Hoje já foi feita uma parte e amanhã mais uma parte. Foi feita a dragagem daquele rio, eu acho que é um problema resolvido. Com certeza, se der enchente muito grande, vai extrapolar, mas foi feito um serviço bem feito lá hoje já. Só como líder do governo, ficou de ver o serviço sobre a patrola, até já pedia se o vereador vai até lá para ver o estado do caminhão. Como temos aí indicações das pontes, já temos algumas indicações feitas até pelo vereador Arno também. Então, se o líder do governo isse até lá, já para ver o problema do cavalinho, porque esse é o caminhão que é necessitado para fazer o transporte das vigas. Temos bastante pontes em Corupá com problema, então esse caminhão eu não sei. Também já está alguns dias na oficina e se o vereador... Consegue uma parte, vereador? Sim. Eu estive ouvindo a todos os colegas na palavra livre e me passou pela cabeça a possibilidade de eventualmente convidarmos o secretário, ele mesmo podendo explanar sobre todos esses itens. Se os colegas estiverem de acordo, eu faço o convite durante a semana e aí o próprio secretário vem aqui, que tem a pasta, que tem os números, que tem as situações para nos colocar. Sim. Então eu faço esse convite durante a semana ao secretário para ele se fazer presente, inclusive no pequeno expediente, para explicar todas essas situações, inclusive tapa-buracos, quanto às questões do caminhão, da licitação, enfim, do trabalho dele nesses 100 dias ali e aí, tendo mais dúvidas, para a gente poder daí cobrar diretamente ao secretário. Combinado? Muito obrigado, tá, vereador? Vamos trabalhar nisso. Eu acho que seria bem importante, aí nós podemos fazer algumas perguntas para ele, seria bem mais fácil, né? Podemos botar, não sei se vamos botar em votação depois, ou como é que... E por último, falar da nossa indicação de melhorias no Rio Natal. É ali aquela área que a gente está tentando trazer para o município de Corupá, que a vereadora Bernadette fez a indicação, mas com certeza não vai ser tão fácil assim. Então, fazer uma indicação para que o executivo entre em contato com a prefeitura de São Bento para fazer aquelas melhorias. Temos ali bastante curvas, bem sinuosas, temos ali um grande ponto turístico lá e principalmente temos ali alguns produtores de banana grande. Então os caminhões hoje em dia estão ficando cada vez maiores, caretas, e lá não tem acesso a isso. Então pedir ao executivo que entre em contato com São Bento o que se possa fazer ali. Aquela estrada até está bastante danificada, não sei se não tenha muita manutenção lá, mas ela precisa de uma boa reforma lá e aquele pessoal de lá tem esse pedido. Sei que seria bem mais fácil se isso ali pertencesse a Corupá, mas como é São Bento, temos que entrar em um acordo com aquela prefeitura. Era isso, muito obrigado. Consulto os senhores vereadores na questão que foi colocada pelo vereador Newton Ritter sobre a presença do secretário Wilson Gessner na próxima sessão. Pode ser, vereador? Sim. Se os vereadores concordarem, sim? Sim. Que a nossa diretora, então, coloque na pauta e faça o convite oficial também para a próxima sessão, no pequeno expediente, a presença do secretário de Infraestrutura, Wilson Gessner. Sim, é isso? me encarrego de encaminhar o ofício a ele. Então, tá bom. Sem mais inscritos, passamos agora à discussão e votação. Sendo uma indicação de minha autoria, repasso a presidência ao primeiro secretário e solicito que o mesmo submeta à discussão e votação a matéria. Para que, em cumprimento da Lei Federal número 13.935, de 11 de dezembro de 2019, dispõe sobre a prestação de serviço de psicólogo e de serviço social nas redes públicas de educação básica. Tenhamos em nossa rede de ensino municipal os profissionais psicológicos e assistentes social. Em votação.
Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Bernadette Correia Ilbris. Sim. César Antônio Raboc. Juliano Munitz. Sim. Laírton Hertmann Miller. Sim. Loacir Campregar. Sim. Newton Richard. Indicação número 52, do vereador Loacir Campreguer, solicitando através da Secretaria de Infraestrutura que, em regime de urgência, seja efetuado o conserto de uma ponte de madeira existente na localidade do Rio Novo, ficando à direita da Ponte Nova após o comércio das frutas Turek, ponte retorno lado esquerdo do rio. Em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. César Antônio Raboc. Sim. Juliano Munitz. Sim. Laírton Hertmann Miller. Sim. Loacir Campregar. Sim. Newton Richard. Proposta aprovada por unanimidade. Indicação número 53, dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboc, Laírton Hartmann Miller e Newton Richter, para que, através do setor competente da municipalidade, seja determinado o serviço de limpeza de vias aéreas públicas na Rua Otto Ilbre, nas áreas, públicas, na Rua Otto Ilbre, até a primeira passagem de nível, bem como seja efetuado a limpeza da área do conjunto habitacional do Bomplant. Em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. César Antônio Raboc. Sim. Juliano Munitz. Sim. Laírton Hertmann Miller. Sim. Loacir Campregar. Sim. Newton Richard. Proposta aprovada por unanimidade. Número 54, dos vereadores Benjamin Tamanini, César Antônio Raboc, Laírton Hartmann Miller e Newton Richter, para que o Executivo, através do que preceitua o artigo 8º, parágrafo único da Lei Orgânica, em seu título 6, intermedie, junto ao município de São Bento do Sul, mediante convênio, os serviços de melhoria na estrada Rio Natal em toda a sua extensão, bem como estude a possibilidade e a viabilidade técnica de retirar algumas curvas de alta periculosidade. Em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Sim. Benjamin Tamanini. Sim. César Antônio Raboc. Sim. Juliano Munitz. Sim. Laírton Hertmann Miller. Sim. Loacir Campregar. Sim. Newton Richard. Sim. Proposta aprovada por unanimidade. Sendo o que tínhamos para esta noite, declaro por encerrada esta sessão, marcando a próxima para o dia 12 de abril do corrente ano, no mesmo local e horário. Boa noite a todos e obrigada pela presença.